os animais e a Umbanda. Há tantos milhares de anos convivendo com os animais apenas como montaria, ferramenta de trabalho ou alimento, que esquecemos sua real importância nesse mundo como irmãos de caminhada. Na religiosidade humana, a presença dos animais sempre foi constante. Nos ritos e mitos da antiguidade, na alma coletiva invocada pelos xamãs. O animal nunca foi esquecido, mas para a grande maioria, nem sequer uma alma eles tinham. Para qualquer espiritualista, inclusive nós umbandistas, cabe uma frase baseada em Leon Denis. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, anima-se no animal e raciocina no homem. Essa frase resume exatamente a evolução dos espíritos, desde seu estado embrionário ao angélico. Todos os seres, desde o mineral, passarão por todas as fases, sem pular nenhuma. Lembramos que o Criador não concede privilégios a ninguém. A natureza não dá saltos. Notamos nos animais, pela presença de um sistema nervoso, a existência de chakras que permitem que espíritos possam influenciar, transmitindo-lhes mensagens e comandos. Já é um princípio de mediunidade onde alguns animais, que são mais sensíveis, poderão assimilar. Conviver com eles, prestando mais atenção, nos permite perceber a presença espiritual ou como está o ambiente onde quer que estejamos. Mas quais animais são médiuns? Pode ser surpreendente. Os peixes também são médiuns. Conta-se que na cidade italiana de Rimini, em 1223, Santo Antônio de Pádua dirigiu-se ao rio Marecchia e passou a pregar aos peixes. Milhares deles aproximaram-se, alguns com a cabeça fora da água, atraídos pela energia de amor exalada pelas palavras do santo. Terminado o sermão, voltaram às profundezas. As aves também são médiuns, obedecendo a comandos superiores. Conta-se que São Francisco de Assis pregou mais de uma vez a elas. Certa vez, ele e seus companheiros estavam próximos à vila de Bevanha, na Itália. Vendo à sua frente um enorme bando de pombos e outras aves, encantou-se. Foi até elas e iniciou uma pregação, tendo as aves ficado em absoluto silêncio e dóceis à sua frente. Nos livros espíritas, elas são companheiras ativas nos trabalhos de resgate nas zonas umbralinas. Conta-nos o espírito de André Luiz, nas obras Nosso Lar e Libertação, que há animais em serviço e aves, tanto nas zonas umbralinas quanto nas zonas espirituais superiores. Na citada obra Nosso Lar, o espírito André Luiz nos fala de muares, que auxiliam nas cargas nessas regiões. Outro relato sobre a importância dos animais junto a nós é contado pelo espírito Lancelin, em Iniciação, Viagem Astral, psicografado por João Nunes Maia. Chefiados pelo espírito miramês, o grupo de trabalhadores espirituais dirigiram-se à noite a uma fazenda em Minas Gerais. Lá chegando, foram cercados por espíritos cuja tarefa era trabalhar ali em nome da natureza. Enquanto isso, 3 membros da equipe colhiam cuidadosamente o magnetismo exalado do gado que ruminava logo adiante, como um medicamento a ser utilizado. Para evitar que esses animais fossem atacados por espíritos vampirizantes, foram cercados por índios, que passaram a tratar os animais com todo o carinho, como se fossem de estimação. Esses índios
eram entidades temidas pelas falanges das trevas em trabalho de proteção àquele rebanho. De fato, a cada dia que passa, damos mais um passo em direção a novos tempos, onde é exigido um comportamento mais ativo diante os desatinos cometidos pela humanidade quando por milênios destruiu as matas, poluiu os rios, dilacerando a vida na terra como se ela tivesse valor algum. Esses irmãozinhos menores que nos acompanham, que nos protegem, e alguns dão suas vidas como alimento a nós, exigindo tão pouco, necessitam sair do lugar onde estão para ocupar nossos corações. Já é chegado o tempo das mudanças e a espiritualidade nos cobra todos os dias por novos comportamentos frente a toda a natureza. A Umbanda, como uma religião que considera o universo como altar de adoração a Deus, está presente nesse futuro, nos ensinando a evoluir não mais sozinhos, mas conduzindo essas pequenas almas que confiam tanto em nós como seus professores. Esse é o nosso papel junto a eles. Eis porque Deus nos colocou juntos nessa caminhada. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco.